Muito boa noite, pessoal. Os que estão chegando agora aqui na nossa sala. Em mais alguns minutinhos a gente já começa a nossa aula. Legal. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Vamos começando devagarinho, em respeito a vocês que já estão no horário previsto. Na medida que os demais colegas forem chegando, a gente vai dando andamento no assunto. Tá bom? Boa noite a todos. Hoje, pessoal, eu tenho alguns recados rápidos para dar para vocês, antes de iniciarmos o nosso conteúdo. Falaremos sobre como trata-se da nossa última aula presencial, digamos assim, né, onde a gente vai abordar os assuntos e teremos a possibilidade de tirar algumas dúvidas e falar sobre eles, porque de acordo com o nosso cronograma, no nosso próximo encontro já teremos a nossa segunda avaliação, correto? Olá, Marilda, tudo bem? Queres falar alguma coisa ou não? Não? Ah, eu achei que tivesse levantado a mão. Então tá. Não? Vamos lá, então. Vamos dar andamento. Como então, conforme eu vinha falando para vocês, hoje seria a nossa última aula presencial, né, abordando o nosso último assunto da nossa disciplina. E para a próxima aula está prevista a nossa segunda avaliação, né? E na aula seguinte, deixa eu só pegar o cronograma aqui para a gente não errar as datas. No dia 14/6, está previsto, então, eu espero que nenhum de vocês precise, né, participar dessa aula, mas está previsto, então, o exame para aqueles alunos que não conseguiram atingir a média necessária para aprovação. Tá bom? Hoje, pessoal, nós falaremos sobre os agentes econômicos, dando uma ênfase mais neles, né, nesse contexto de agentes econômicos, mas também podemos tirar algumas dúvidas referente ao conteúdo que foi passado nos últimos encontros, porque, conforme nós vimos nas nossas aulas e no andamento da disciplina, Paula, queres falar alguma coisa? Oi. Sim, não, eu só queria saber sobre a questão das notas, porque eu acho que tu não postou nenhuma ainda, né? Não, ainda não foi postado, Paula. Pois é. Eu acredito assim, ó, hoje está previsto a entrega do segundo trabalho, correto? Até a data de hoje. Então, eu já tenho as médias de vocês da primeira avaliação e do primeiro trabalho. Eu pretendo postar isso até, no máximo, quarta-feira, quinta-feira, para vocês terem uma ideia também. Com certeza será antes da segunda avaliação, vai ser essa semana ainda, tá? Até para vocês também terem uma ideia de como que vocês foram na primeira avaliação, né? Acho que é importante também nós termos essa ideia. Sim, porque às vezes a gente pode achar que tá indo para um caminho certo, daqui a pouco não tá, né? Só por Com isso. certeza, com certeza. Eu estou vendo que a Paula também está participando com o seu pet. Sim,
Ele acabou de roubar minha caneta. E caso, hoje vocês devem estar vendo que eu estou em casa, né? Normalmente eu estou no escritório falando com vocês, mas hoje eu estou em casa. Então, eventualmente, lá atrás ó, já tem um gato aparecendo. Ó. Se algum deles passar por aqui, eu tenho dois, tá? Então eu peço desculpa porque é de improviso aqui realmente. Sim. Então tá. Novos tempos, né, pessoal? A gente tem que se adaptar e esse tipo de coisa acontece, digamos assim. Pois bem, meus caros, iniciando então o nosso assunto de hoje, e acho que é importante frisar que quando a gente fala dos agentes econômicos, nós também temos que falar sobre os assuntos anteriores que nós vínhamos abordando, né? Falarmos também sobre cenário, sobre estrutura de mercado, tudo isso está envolvido no mesmo contexto, digamos assim. Um depende diretamente do outro para que se forme um mercado econômico, certo? Deixa eu só abrir para vocês aqui a nossa aula de hoje. Ela já está postada lá no nosso ambiente virtual, tá bom? Eu postei anteriormente. Eu peço que caso alguém de vocês não consiga ter acesso ao material, que vocês me avisem que a gente pode ver o que está acontecendo, de repente até mando no grupo também, não tem problema. Vocês não podem ficar sem esse conteúdo para estudar. Então vamos lá, pessoal. Agentes econômicos. Quem são essas pessoas, esses elementos que compõem também, que são muito importantes para a composição do nosso ambiente econômico? Tá? Vamos classificar um agente econômico? Um agente econômico, ele é um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma instituição ou um grupo delas, tá? Que as suas decisões, tomadas de forma individual ou coletivamente, possuem total influência sobre o mercado, tá? Nós já vimos o que é mercado, já vimos a importância de cada um deles também, e que as ações deles modificam esse mercado, né? Então, o agente econômico, ele é aquele elemento que, de certa forma, faz com que as coisas aconteçam nesse mercado econômico. Quem são eles, pessoal? Normalmente, quando a gente trata desse assunto, tá? Se fala em três principais agentes econômicos. Normalmente se fala em famílias, nas empresas e no Estado, no governo, tá? Só que aqui eu quero abrir mais dois elementos que eu julgo de total importância nós falarmos deles também, tá? Que são aquelas empresas não financeiras, desculpe, pessoal, aquelas empresas financeiras e também o restante das empresas que também participam desse mercado, só que estão em outros países. Aqui nós vamos classificar essas empresas, esses agentes, como resto do mundo, tá? Falando de forma individual, as famílias. Não entendam famílias, pessoal, como apenas grupo de pessoas, tá? Famílias no ambiente econômico pode ser eu, pode ser você, pode ser uma pessoa individual, tá? Qualquer pessoa que exerça uma atividade econômica ou que, de certa forma, esteja inserido nesse ambiente econômico, ou seja, comprando mercadorias, demandando serviços, ela faz parte do grupo famílias e também faz com que esse ambiente econômico aconteça. A segunda personificação desse agente, nós falaremos das empresas não financeiras, que são um conjunto das empresas que produzem, distribuem e fazem com que, através dessa distribuição e dessa produção, com que gere riqueza e que disponibilize bens e serviços para que as famílias possam ter acesso a eles, tá? As instituições financeiras, elas não são menos importantes nesse conteúdo, porque elas, de certa forma, elas exercem a função de intermediadores financeiros. Elas geram crédito, elas fazem com que esse mercado movimente melhor, né? Faz com que esse mercado aconteça, gire mais, e através da disponibilização de crédito, do armazenamento de recursos,
presta um serviço muito importante para os agentes, dando esse fomento necessário para esse impulsionamento de mercado. Estado, administração pública, tá? Qual é a função desse agente no nosso contexto econômico? Eles têm a função de buscar constantemente atender às necessidades das pessoas que estão inseridos neste mercado, tá? Um Estado ele tem que pensar de forma coletiva, para atender às necessidades coletivas. Então, podemos classificar Estado, governo, administração pública, como um conjunto de órgãos públicos que tem essa finalidade, buscar buscar atender a necessidade no âmbito coletivo. E o resto do mundo, pessoal, são aquelas empresas, aquelas pessoas, organizações que também estão inseridas neste mercado, adquirindo os nossos produtos que aqui são produzidos. De certa forma, também acabam impulsionando o nosso mercado e fazendo também com que essa riqueza fique gerada. Tá bom, pessoal? Aqui é importante nós entendermos uma coisa. Esses agentes, esses elementos que eu acabei de citar para vocês, todos eles, de forma individual ou coletiva, têm total influência no mercado econômico, tá? Esses agentes, eles não existem sem o mercado econômico, e o mercado econômico não existe sem esses agentes, sem esses players, fazendo com que as coisas, de fato, aconteçam, tá? Então, é importante nós sabermos direitinho como que eles são classificados, quais são as suas características individuais, e por que eles fazem, por que eles são importantes nesse meio econômico, tá bom? E eu acho que para a gente poder avançar um pouquinho, entender de fato cada um deles, é muito importante que vocês leiam o que está dito na forma discriminada de cada um, tá? Para entender a real função que cada um realmente tem nesse meio. Avançando um pouquinho, então, pessoal. Esses agentes econômicos que estão inseridos nesse mercado, conforme eu falei para vocês, eles podem ser classificados em 3 grandes grupos, tá? E é importante que eu entenda por que existe essa classificação em 3 grandes grupos e também quais são as suas características, tá bom? Aqui é importante eu entender também por que se classifica de forma individual e coletiva cada um deles, e por que um é importante para o outro, porque eles acabam se complementando, tá bom? Vocês já vão entender. Vamos seguindo, então. Os agentes econômicos, eles estão classificados em 3 grandes grupos: o primário, secundário e terciário. Provavelmente, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar essas palavras em algum noticiário econômico, né, em alguma reportagem relacionada à economia, tá? O setor primário, normalmente o setor primário ele recebe uma maior atenção dos órgãos públicos, do nosso governo, e relacionado a incentivos, relacionado a principalmente resoluções que visa a proteger esse setor. Por quê? Porque o setor primário ele está diretamente ligado àquelas atividades de extração. Todas as formas, todas as maneiras que eu tenho de buscar no meu meio ambiente recursos, aqui eu falo de pesca, aqui eu falo de mineração, extrativismo, tá? Todo esse mercado em que eu tenha que buscar os meus elementos de produção, e esses elementos estão inseridos de uma forma, digamos assim, que precise de uma preservação, inclui-se no setor primário, tá? E o setor primário, ele se torna fundamental para que existam os outros setores também. Porque para existir um setor secundário, onde estão inseridos as indústrias, as empresas que trabalham na construção civil, por exemplo, elas precisam necessariamente daqueles insumos que são extraídos através do setor primário. Por isso, a importância de eu fazer uma preservação naqueles elementos naturais que vão fazer com que o meu mercado aconteça de uma forma mais natural. Então, eu posso classificar o setor secundário, né, como aquelas empresas, aquelas indústrias, num geral, que busquem elementos do setor primário para que isso aconteça, tá? Aqui eu falo de indústria automobilística,
indústria de eletrodomésticos, e também empresas que necessitem do ferro, do minério, né, dos elementos que são extraídos, que são extraídos da natureza, para que esses bens, esses serviços entrem de fato na economia. E no setor terciário, mas não menos importante, também existe uma importância econômica muito grande, né? No setor terciário são aquelas empresas que trabalham com a prestação de serviço, que fazem com que esses bens e esses serviços que são extraídos do setor primário e secundário, que elas, de fato, sejam disponibilizados nesse mercado. Então, aqui eu posso classificar o setor terciário como empresas de prestação de serviço, empresas de comércio, no geral, empresas de transporte, tá? E também as instituições financeiras. Tá bom, pessoal? É importante que vocês entendam a diferença dos setores primário, secundário e terciário e por que existe essa classificação, tá? E por que um é importante para o desenvolvimento do outro. Vamos lá. Setor primário, para ficar mais fácil da gente entender. Setor primário extrai os recursos naturais, né? É aquele setor que está diretamente envolvido com os elementos de preservação. Uma vez que eu tenha que ir à natureza buscar madeira, tá? Eu estou extraindo da natureza este elemento, estou extraindo da natureza este recurso. Logo, eu sou uma empresa que trabalha diretamente no setor primário. Disponibilizo esses bens, esses recursos, para fazer com que aconteça um segundo setor, onde vão ser inseridos nas empresas de indústria e também nas empresas de construção civil, como exemplo, tá? E o setor terciário, composto por aquelas empresas que fazem com que esses bens e esses serviços sejam disponibilizados às famílias, às pessoas que compõem esse mercado, através das empresas de prestação de serviço, das empresas de comércio, empresas de transporte, e também inclui-se nesse grupo instituições financeiras que impulsionam esse setor, fomentando essas atividades. Pessoal, vocês entenderam? Tá? Eu não gostaria de avançar essa etapa sem que vocês, de fato, entendam, tá? Quem são os agentes econômicos, a classificação individual de cada uma delas e onde que esses agentes estão inseridos. Tá ok? Posso avançar? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não? Então tá. Quando a gente fala dos agentes econômicos, basicamente o conteúdo ele não é muito extenso. Só que ele é um conteúdo que você precisa entender de fato onde se classifica determinado agente. Uma vez que nós entendemos as suas funções, fica mais fácil de classificá-los, tá? Na nossa segunda avaliação, pessoal, nós vamos trabalhar bastante, nós vamos falar bastante sobre essa divisão desses grupos econômicos, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam algumas vezes esse material, para que vocês não fiquem com dúvida do agrupamento desses elementos, desses agentes, onde que eles se encaixam, qual é a sua função e por que existe essa classificação. Tá ok? De uma forma mais resumida, nós podemos dizer o seguinte. Então, conforme eu disse anteriormente, para se ter um setor primário, nós temos que prover elementos naturais, tá? Então, o setor primário, ele extrai os insumos necessários para que exista um setor secundário, que transforme esses recursos, esses elementos. O setor secundário, ele é responsável por fazer com que esses elementos sejam processados, industrializados, gerando insumos, gerando matéria, né? Gerando bens, para que um setor terciário possa existir para que comercialize esses bens no mercado, ofereça esses bens no mercado. Assim, dessa forma, nós fechamos a nossa cadeia produtiva, né, onde existe uma extração, uma industrialização e uma comercialização desses elementos. Como é que a gente pode classificar e entender a troca que existe entre os elementos desse mercado, formando, assim, um mercado econômico, e qual é a participação desses agentes nesse mercado? O que a gente pode falar, pessoal,
em relação a esse gráfico que está aparecendo na tela de vocês. Conforme eu disse anteriormente, eu gosto quando eu falo em agentes econômicos, eu gosto de fazer a classificação em cinco grupos, tá? Só que normalmente se trabalham 3 grandes grupos, que são esses grupos que estão aparecendo no meio da tela de vocês. A gente fala em família, governo e empresas, tá? Por que o governo ocupa uma posição central em relação a famílias e empresas? Porque o governo, ele tem também uma função de equilibrar o mercado. Uma vez que eu tenha um equilíbrio de mercado entre as famílias, né, entre os agentes que compõem esse mercado e as empresas que oferecem a esses agentes bens e serviços, eu preciso de uma regulação. Então, se nós analisarmos o mercado econômico como se fosse um grande condomínio, tá? Na verdade, o governo é o nosso síndico. O governo é aquele controlador do que é oferecido, do que é produzido, e também é aquele controlador das riquezas. É ele que recolhe os impostos, ele que dita a taxa de juros desse mercado, para fazer justamente o equilíbrio daquilo que é ofertado para aquilo que é produzido. Então, nós podemos concluir o seguinte: as famílias, através do seu trabalho, elas geram ao governo elementos que fazem com que exista uma arrecadação. As empresas, ao vender, ao comercializar esses bens, elas geram também arrecadação, mas principalmente elas geram bens, geram despesas, né? Fazendo com que também aconteça o acúmulo, digamos assim, dos impostos que o governo precisa para prover esse mercado. Então, eu tenho empresas que provêm bens para as famílias e, em troca, também esses agentes econômicos, eles demandam, eles necessitam de salários, né, de recursos para existir nesse mercado. Então, existe um sistema de troca. As empresas trocam salário por trabalho, conforme está na parte de cima do nosso gráfico. Existe uma troca. Vocês lembram que na nossa última aula nós falamos também sobre, na classificação desses elementos, nós falamos sobre a importância da renda, importância dos elementos financeiros para que esse mercado gire, para que esse mercado aconteça, certo? Então, está aqui classificado. Uma vez que as empresas elas provêm bens para as famílias, as famílias necessitam gerar despesas, elas precisam fazer com que as suas necessidades sejam atendidas. Para que exista um atendimento nessas necessidades, elas precisam das empresas, que atendem essas necessidades através de bens e serviços. Conforme eu disse anteriormente, o governo trabalha como um elemento equilibrador deste mercado. Aqui nós não temos o elemento de forma direta dos bancos, dos elementos do setor financeiro, das instituições financeiras. Só que eles prestam um serviço nesse mercado muito importante, que é fomentar, através de recursos financeiros, esse mercado, fomenta-se as famílias para que aumente-se ainda mais esse sistema de troca. Uma vez que eu tenha mais recursos girando, trabalhando nessa economia, eu tenho mais necessidades a serem atendidas. Uma vez que eu tenha mais necessidades a serem atendidas, as empresas terão mais possibilidades de produção, terão mais recursos, né, girando nesse mercado econômico para atender essas necessidades. Então, essa é uma forma que as instituições financeiras fazem com que esse mercado seja impulsionado. No resto do mundo, nós classificamos aquelas empresas que não estão na mesma região que a nossa, só que elas agregam valor a esse mercado. Como? Adquirindo bens, adquirindo os bens que para nós são superavitários. No mercado onde os bens são superavitários, que sobre recursos, que sobre elementos para que a gente mande para fora do nosso país, significa que, ao adquirir os nossos produtos,
as empresas que compõem o resto do mundo, elas estão fomentando também este mercado. Observem que nesse gráfico, acaba-se criando uma zona de um círculo vicioso, porque isso nunca termina. Uma vez que nós temos as necessidades, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, que são ilimitadas, e nós temos recursos limitados, conforme nós já vimos anteriormente, nós sempre necessitaremos que agentes econômicos que estão inseridos nesse mercado estejam em total influência, que gerem que faça acontecer podemos dizer que aquelas funções aos quais eles estão inseridos para fazer. As empresas, elas não podem deixar de produzir. O governo, ele não pode deixar de ser um balizador de mercado. As famílias necessitam consumir sempre. E o resto do mundo entende-se que também existem necessidades fora do nosso país de produtos, né, de bens, de serviços que aqui são produzidos. Pessoal, basicamente nos agentes econômicos, tá? Lá no iniciozinho eu falei para vocês que é importante, quando a gente fala sobre eles, é importante a gente voltar um pouquinho e entender o seguinte, tá? Nós já falamos aqui de mercado econômico, nós já falamos de estruturas de mercado, da composição da estrutura. Os agentes, eles fazem sim parte desse mercado, só que eu diria o seguinte, eles têm uma importância muito maior, porque de nada adianta eu entender essa classificação de mercado, de nada adianta eu entender as variações de mercado se eu não tiver players, se eu não tiver agentes que façam esse mercado acontecer, tá bom? Lá no setor primário, setor secundário, setor terciário, são compostos de agentes, de elementos que buscam uma performance, buscam atender às necessidades desse mercado, cada um inseridos no seu grupo, né? Seja no extrativismo, seja na industrialização, seja na comercialização desses produtos. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo certo? Ok. Para a aula de hoje, o recado que eu tinha para vocês seria esse, tá? Eu deixo aqui um tempo para que vocês, se ficou alguma dúvida em relação ao que foi passado hoje, que possamos tirar essas dúvidas. Afinal de contas, na nossa próxima aula já teremos nossa avaliação. E esse conteúdo, ele é fundamental para que possamos compreender a composição desse mercado. Então, eu pergunto para vocês, olhando para as carinhas de vocês, para aqueles que estão com a câmera aberta, digamos assim. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, não só o que foi passado hoje, mas também o que foi passado nos encontros anteriores? Vocês têm alguma complementação? Vocês querem falar novamente sobre, por exemplo, sobre oligopólios, sobre monopólios, que nós falamos na aula anterior? Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Por favor, falem agora ou calem-se para sempre. Estou à disposição, tá? Paula? Não? Tudo certo? Ok. Tem um recadinho também. Tá certo. Tem um recadinho também, pessoal, para aqueles colegas que ainda não mandaram o trabalho 2, tá? Eu peço que vocês me mandem, porque a nota do trabalho ela é muito importante para a composição da nota final de vocês, tá? Estou muito feliz com o andamento, fiquei muito feliz, vou falar novamente isso, com a média das notas de vocês. Eu acredito que esse trabalho que foi desenvolvido até aqui, ele tenha, de certa forma, ajudado vocês no dia a dia, nas suas empresas, né? Para que esse conhecimento que a gente busca, ele precisa, para que ele tenha valor, a gente precisa colocar em prática e precisa entender aquilo que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Então, a disciplina de economia de mercado, ela tem essa função, para que entendamos o mercado num contexto geral e também num contexto mais específico, mas principalmente que a gente consiga colocar em prática, entender melhor esses assuntos que são abordados em aula, tá? Eu preciso saber, eu preciso conhecer um pouco mais, não preciso ir a fundo neles, mas eu preciso saber as características principais desses elementos
Porque, principalmente, pessoal, aqui nós estamos falando entre gestores, entre profissionais que tomam decisões. Profissionais, eu tenho certeza que cada um de vocês tem essa função dentro das empresas que vocês trabalham. Vocês precisam ser profissionais que se destaquem pelo conhecimento. Vocês precisam aprender a, a tomar as decisões corretas no dia a dia de vocês. E para isso acontecer, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esses contextos econômicos e saber as suas particularidades. Tá ok, meus queridos? O meu recado para hoje seria esse. Eu vou fazer a chamada em seguidinha, tá? Conforme eu disse, então, hoje está sendo a nossa última aula mais falada de forma presencial, né? Nós teremos a nossa prova, mas eu permaneço à disposição de vocês no decorrer da semana, a hora que vocês precisarem, para tirar alguma dúvida, para fazer alguma complementação sobre o que foi passado, tá? O material ele está disponibilizado para vocês lá no ambiente virtual. Utilizem-no, tá? Usem e abusem. Afinal de contas, é para isso que vocês estão aqui conosco. É para sair daqui melhores do que vocês entraram. Tá bom, gente? Fico muito feliz que a gente tenha conseguido dar um andamento nessa disciplina e fico muito feliz por ter também tido esse espaço junto com vocês para a gente trocar essas experiências. Paula, quer dizer alguma coisa? Sim, eu só queria comentar que no trabalho 2 aconteceu a mesma coisa no trabalho 1. Não tem como colocar o trabalho lá no AVA. Uhum. Paulo, assim, ó, eu peço novamente desculpa para vocês, tá? Eu até troquei uma ideia com o João do nosso TI sobre isso, tá? O que que acontece? A plataforma ela está sendo trocada de servidor, tá? E aconteceu realmente essa falha. Mas ao disponibilizar o trabalho para vocês lá, eu deixei a possibilidade de vocês me mandarem por e-mail também. Eu já vi que muitos colegas já mandaram, tá? Já recebi de muitos colegas. E assim que possível eu já vou dando o recebido conforme eu fiz no trabalho 1, tá? Mas caso vocês não... É bem provável que vocês não consigam de fato enviar pelo link. Mas aí me mandem por e-mail, que por e-mail eu estou recebendo e eu confirmo lá por vocês, tá bom? Para vocês. Foi o que eu fiz ontem. Eu tentei enviar pelo AVA, mas não deu, eu enviei por e-mail. Perfeito. Te agradeço, Paula, pelo feedback, tá? E digo também aos demais colegas daí, se tiverem algum problema para mandar por lá, mandem por e-mail que não vai ter problema. Tá certo, Eu gente? até mandei o trabalho pelo e-mail, pedi para ti me avisar se caso eu tivesse recebido, mas pelo jeito acho que não recebeu. Eu devo enviar novamente? O trabalho 2, Caroline. Aham. Tá, eu ainda não sinalizei nenhum recebimento, tá? Ah, tá. Eu ainda não... Então tu acha que eu não devo enviar novamente? Não, se você já fez o envio, deixa eu verificar primeiro lá. Acredito que hoje ainda eu já consigo dar o ok recebido para vocês. Tá bom, então. Tá bom? Vamos à nossa chamada, pessoal? Vamos lá, então. Caso o nosso tempo aqui no... Acredito que vai dar tempo de fazer a chamada, mas caso não seja possível, eu passo novamente um link 2 só para a gente concluir, tá bom? Então tá. Bruna Thaís Rachoff. Eu. Caroline. Aqui. Certo. Marilda. Eu. Ok, Marilda. Daniela Carvalho dos Santos. Boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Ok. Matheus Domingues. Aqui. Ok, Matheus. Danúbia. Nathalie. Bárbara. Bárbara não? Bianca.
Bianca está? Não. Jardani. Jardani não. Janine. Não. Paula Ehler. Estou vendo aqui. Sabrine. Acho que a Sabrine não está. O Wetzel. Também não, né? Elisama. Maikele. Maikele está. Eu. E Valdemir. Valdemir não? Ok. Meus queridos, minhas queridas, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Conforme eu disse anteriormente, fico à disposição, tá? Para tirar alguma dúvida que possa ter persistido, tá bom? Na nossa avaliação 2, conforme eu falei na avaliação 1, estudem apenas o material que foi passado, tá? Não teremos nada além disso, não teremos alguma pergunta, algum questionamento que fuja aquilo que foi falado em aula. Tá bem, gente? Eu desejo a todos uma ótima semana. Essa é uma semana com feriadinho, né? É uma semana fria, mas faz parte da estação do ano. É inverno, é isso aí mesmo. Deixo o meu abraço a todos vocês, tá bom? Tá sendo um prazer trabalhar com vocês, é um prazer estar aqui toda segunda-feira com vocês. E fico à disposição. Grande abraço a todos, tá bom? Boa semana. Tchauzinho. Obrigada, professor. Boa semana. Boa semana, Obrigado. pessoal. Obrigado, igual. Tchau. Tchau, tchau.